Fala galera ligada no nosso canal, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do Mengão, o canal Voz Rubro-Negra. Tô chegando hoje com muitas notícias nessa manhã de terça-feira para atualizar vocês de tudo que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil. No vídeo de hoje vamos falar sobre tudo que aconteceu na tarde de ontem e até agora na manhã dessa terça-feira. Vamos falar sobre um jogador de seleção brasileira que citou o Flamengo em uma entrevista coletiva. Ele citou o Flamengo em uma das suas entrevistas e eu vou falar para vocês que jogador foi esse. Vou falar também sobre o presidente do Corinthians que disparou contra o Flamengo novamente. Vou falar sobre o Atlético Mineiro que vem para o Rio de Janeiro desfalcado. Vou falar também sobre os atletas que estavam lesionados e já iniciaram processo de tratamento para voltarem a tempo de disputar a partida importante contra o Grêmio. Então, quer ficar sabendo de tudo que acontece no Mengão? Se inscreve aqui no canal, no canto direito da tela, aciona a notificação do sininho, deixa o seu like para fortalecer o trabalho e o crescimento do nosso canal. Sem mais enrolação, vamos às notícias do Mengão dessa terça-feira. Começa o vídeo, galera, já falando para vocês que já são mais de 45 mil ingressos vendidos para a partida do Flamengo contra a equipe do Atlético Mineiro, que será realizada nessa quinta-feira no Maracanã. São mais de 45 mil ingressos vendidos. Inclusive, o plano sócio-torcedor fez uma exceção, abriu uma exceção de cada sócio poder comprar mais 3 ingressos. Então, cada um pode comprar o seu e mais 3 para encher o Maracanã, a nação fazer toda a sua parte e apoiar o Mengão nesse jogo muito importante que vale aí uma certa distância do segundo colocado do Flamengo para o segundo colocado. Flamengo que é líder isolado com 52 pontos, 5 pontos de diferença para o segundo colocado. Vou falar agora sobre a equipe do Atlético Mineiro. A equipe do Galo vem para essa partida contra o Flamengo na próxima quinta-feira com muitos desfalques. Eles vêm, se eu não me engano, com 8 desfalques. Vem desfalcado de 8 jogadores. 8 jogadores não virão para essa partida. O Galo já não vem muito bem das pernas e ainda vem desfalcado. Uma ótima oportunidade para o Flamengo ir lá, ó, sacramentar, fritar o Galo e a gente abrir aí até 8 pontos de diferença em relação ao segundo colocado, que é a equipe do Palmeiras. O Paparazzo ontem trouxe uma informação falando acerca da bronca que o técnico Jorge Jesus deu no Reinier Jesus. O pai do atleta entrou num assunto, falou com o Paparazzo sobre essa bronca, falou que é algo normal, é um menino novo, sujeito a erros, sujeito a falhas, que o técnico Jorge Jesus está fazendo é apenas consertar o erro do atleta, para que o atleta possa ser um atleta de ponta, um atleta de renome, coisa que ele já é, tanto é que a multa dele é altíssima, e muita gente ficou falando que o técnico Jorge Jesus pegou um tanto que pesado na bronca que deu no menino Reinier Jesus. Porém, o próprio pai do atleta disse que não tem nada a ver, que não tem nada disso, é do jogo, é do atleta, ele é um atleta profissional, se é para ser chamado a atenção, tem que ser chamada a atenção. Eu trouxe essa informação porque ontem ficou muito mimimi, muita historinha nas redes sociais, ficou muita historinha no Twitter, muita gente falando um monte de coisa, então achei importante trazer essa informação, até mesmo para acalmar os ânimos, porque tem gente querendo criar crise onde não tem. Vamos falar agora, galera, sobre a questão do presidente do Corinthians. É isso mesmo, galera. O presidente do Corinthians disparou contra o Flamengo. Acontece que, por exemplo, o Cruzeiro deve Deus e o mundo. O Cruzeiro sabe que é devedor, sabe que tá devendo e não fala de ninguém. Agora, o presidente do Corinthians vai lá, pega o dinheiro do povo, faz um consórcio, constrói um estádio, tá devendo
a Caixa Econômica Federal está com dívida até aqui, pode perder o estádio, a Caixa Econômica Federal pode entrar na justiça para tomar o estádio deles, mas eles ainda querem vir falar do Flamengo, ainda querem mencionar o Flamengo. O próprio presidente do Cruzeiro já nem fala mais do Flamengo. A crise está instalada de uma tal maneira, de tal forma, que eles nem citam mais o Flamengo a nada. Já o presidente do Corinthians voltou a disparar contra o Flamengo. E eu vou trazer aqui o que o presidente do Corinthians falou sobre o Flamengo. Abre aspas para o presidente do Corinthians, Andrei Sanches. Ele disse o seguinte: Flamengo está rentabilizado? Vocês são difíceis. Se eu vendesse 350 milhões em jogador no último ano, eu também rentabilizava. Vamos ver se vai vender 350 milhões de novo. Ilusório, não. Flamengo, como você mesmo disse, é gigante. Ou seja, espetando o Flamengo, dizendo que é mole o Flamengo vender 350 milhões, o Flamengo está rentabilizado. Uma coisa que a gente tem a dizer ao presidente do Corinthians é o seguinte: se o Flamengo chegou onde está, consertou as dívidas, consertou todas as situações, pagou quem devia, está equacionando tudo, está mantendo tudo, os salários em dia, está conseguindo resolver todas essas questões, é por conta de uma boa administração. Se o Flamengo hoje consegue gastar milhões, investir milhões num CT, num centro de treinamento, comprar um jogador caro, é porque o investimento vem de baixo. Se o Flamengo fez a venda de jogadores da base caros, 350 milhões de jogadores caros, vendeu os jogadores por um valor alto, é justamente porque vem sendo feito um trabalho de base, vem sendo feito um trabalho estrutural lá de baixo. Então, acho melhor você cuidar, seu Andrei Sanches, do seu clube, cuidar do Corinthians, pagar as suas dívidas, conseguir resolver essa questão com a Caixa Econômica Federal antes de falar do Flamengo. A gente sabe que esse momento atual do Flamengo vem causando muita inveja, nos antes, corintiano, cruzeirense, santista, todo mundo contra o Flamengo, como sempre, querendo arrumar um motivo, querendo arrumar um assunto para falar do Flamengo, porque sabe que o falar do Flamengo é ter ibope. Então é isso que eles querem, é ter ibope. Vamos mudar essa página, vamos falar agora sobre um jogador de seleção que mencionou o Flamengo. O Marquinhos, zagueiro do PSG, falou em entrevista coletiva ontem e falou também sobre Flamengo. Falou muito de Flamengo e eu vou colocar aqui para vocês a entrevista, abre aspas, para tudo que foi falado do Marquinhos. Abre aspas para o Marquinhos. Acho que poderia estar no topo. A gente acompanha de longe e é difícil você ter uma dimensão de onde poderia estar. Porque não está disputando realmente, não está jogando ali. Então a gente trabalha com hipótese, falando acerca do Flamengo estar jogando na Europa um campeonato de alto nível. Ele disse assim: é um grande time com uma excelente mistura de jogadores jovens com experientes, alguns jogadores jovens mas com experiência e bagagem, junto com uma torcida que faz a diferença, um treinador que também tem uma filosofia de jogo muito boa. É uma mistura que vem favorecendo o Flamengo. É difícil falar onde que estaria na Europa ou em alguma grande competição mundial, mas com certeza é um grande clube e poderia dar trabalho na Europa, opinou em entrevista coletiva. Foi o que disse o jogador Marquinhos quando foi falado sobre essa questão do Flamengo estar na Europa. Muita gente, o Jorge Jesus, disse que o Flamengo disputaria grandes coisas na Europa, se disputasse campeonatos na Europa, brigaria para ser campeão. Então o Marquinhos disse que vem acompanhando o Flamengo. Você vê que o Flamengo, essa nova fase do Flamengo, criou etapas, formas, até
fora do país, na Europa, o Flamengo vem sendo falado, até jogadores como o Marquinhos do Paris Saint-Germain vem acompanhando o Flamengo, vem acompanhando a crescente do Flamengo, enaltecendo também a torcida do Flamengo. Então, graças a esse bom momento aí que a gente está vivendo, que a gente está disputando, tá certo? Por hoje foi isso. Daqui a pouco nós voltamos à tarde com mais notícias, mais informações. O Flamengo treina na tarde dessa terça-feira. Arrascaeta e Georgian de Arrascaeta e Felipe Luiz treinaram ontem, vem treinando pesado, forte, para tentar voltar a tempo do duelo contra o Grêmio. Felipe Luiz é mais certo de voltar contra o Grêmio, porém Georgian de Arrascaeta ainda é dúvida para esse confronto, tá certo? Não é inscrito no canal? Se inscreve, deixa o like, ativa a notificação do sininho. De tarde eu volto com mais notícias e mais informações do Mengão. Valeu, tamo junto!